Olá, está no ar o Viva Mulher, um espaço feito para você, mulher que busca informação, inspiração e representatividade. Nossa convidada de hoje é advogada formada pela Universidade de Fortaleza em 2008. É especialista em gestão pública municipal, direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. Estamos falando da Liliane Bastos. Atualmente, ela é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, onde segue engajada na defesa dos direitos das mulheres, especialmente no enfrentamento às injustiças nos processos jurídicos que envolvem a violência de gênero e a negação de direitos. Seja muito bem-vinda, Lili. Vou chamar de Lili porque já é de casa, né? Pode chamar, como todo mundo me chama de Lili, eu adoro. Olá, Camila. Olá, seja bem-vinda de novo. Lili, a gente sempre começa o nosso programa querendo que a nossa convidada hoje, né, você fale um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que é difícil, assim, resumir, né, mas queria que você falasse como você também entrou no processo, assim, de querer ser advogada, até chegar aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, especialmente num lugar que eu amo de paixão fazer matéria lá, que é a Procuradoria Especial da Mulher. Camila, a minha trajetória, ela, como você falou, né, ela iniciou na Universidade de Fortaleza, onde eu ingressei no ano de 2004 no curso de Direito. E o curso de Direito foi uma escolha minha muito antes de prestar vestibular. Eu já tinha escolhido ser advogada e eu quis ser advogada. Todo mundo falava, entra no Direito, você presta um concurso para juíza, para promotor, para defensoria. E claro que passar num concurso é sempre muito bom, mas eu sempre quis ser advogada, porque eu queria ser uma voz daqueles que não podiam lutar pelos seus direitos. Então isso é uma decisão que eu tomei muito antes até de entrar na faculdade. E quando eu entrei em 2004 foi a confirmação da minha paixão. Então a cada semestre, a cada ano, eu tinha certeza que eu tinha escolhido a profissão que eu queria exercer. Concluí em 2008, já aprovada na OAB. E quando eu concluí, eu era estagiária das lojas Rabelo, quando as lojas Rabelo era a maior loja de eletrodomésticos do Nordeste. Então a gente tinha um jurídico lá próprio da loja e eu tive a oportunidade de ingressar lá como estagiária e tão logo eu concluí, eu fui contratada como advogada e fiquei na parte dos DECONs, dos PROCONs, que era uma usual muito grande lá, né? A gente tinha uma demanda grande em relação a isso, porque era uma loja que vendia muito, então, consequentemente, a gente tinha também muitas questões em relação aos consumidores. Foi onde eu iniciei a minha carreira jurídica, né? Como advogada. Eu já tinha estagiado antes, porque eu comecei a estagiar no meu primeiro semestre. Primeiro semestre eu comecei a estagiar porque eu queria conhecer. Como eu não tinha nenhuma advogada na minha família, eu não tinha noção de como era um escritório, de como era um processo, de como era um atendimento, de como receber um cliente. Então eu comecei a estagiar desde o meu primeiro semestre, recebi uma indicação para estagiar voluntariamente na 12ª Vara de Família com a doutora Jane Ruth e com a Cidinha. Foi lá que eu comecei mesmo assim, os meus estágios e conhecer, né, o trâmite processual. Aprendi muito lá, mas a minha carreira como advogada ela iniciou na Rabelo. E eu trabalhei muitos anos lá, ao lado do Dr. Mário, foi um aprendizado muito importante para mim, no setor privado, né, e após eu dei uma paradinha ali na maternidade, na minha primeira filha, e quando eu retomei, eu voltei para o setor público. Voltei como assessora parlamentar da vereadora Keitiane, na cidade de Fortim. Fiquei o primeiro mandato dela todo como assessora parlamentar. Foi uma oportunidade de conhecer esse mundo, né, da parte pública, porque eu vinha do privado e tudo, e quando eu estagiei em varas de família, então eu não conhecia essa parte, então foi a oportunidade de conhecer, de desenvolver minhas habilidades nesse sentido. Né, e fiquei o primeiro mandato dela como assessora parlamentar. E após o primeiro mandato, eu fui para a prefeitura de Fortim. Fiquei na assessoria jurídica social. Como Fortim era é uma cidade ainda muito pequena, não tem defensoria pública própria. Então, quando não tem defensoria pública própria,
para os cidadãos, né, os moradores, é necessário que exista essa prestação de serviço gratuito. E eu fazia, então, essas vezes, né, que é de defensora. E aí foi o grande salto da minha carreira, porque eu aprendi tudo, praticamente tudo que eu sei, eu aprendi exercendo a assessoria jurídica social de Fortim. Porque eu sentava na cadeira e atendia uma pessoa que queria se divorciar. E a senha seguinte era uma pessoa que teve o seu terreno invadido. E a senha seguinte era uma pessoa que estava com um problema criminal. Então, assim, a cada atendimento eu tinha que desenvolver a habilidade para ajudar aquela pessoa que estava precisando realmente do meu serviço, né, como advogada. E além, né, claro, das audiências, que eu fiz muitas, da possibilidade de desenvolver a oratória, de desenvolver as alegações ali, do juiz chegar, olha, doutora, eu preciso que faça só as alegações, e você sentar, olhar o processo e fazer. Então, assim, foi o grande marco da minha carreira, foi realmente trabalhar na assessoria jurídica social do Fortim, porque eu tenho realmente, assim, um amor mesmo, né, dessa passagem da minha vida. E aí acabei saindo da assessoria, fiquei em torno de 6 anos, né, saí da assessoria e fui convidada pela vereadora Keitiane, que é uma grande defensora dos direitos das mulheres, é uma pauta dela desde o primeiro mandato, que atualmente ela estava na presidência da Câmara de Fortim e era a atual procuradora da mulher no ano de 2023. E aí ela me convidou novamente para trabalhar com ela e assumir a coordenação da procuradoria de lá. E aí foi quando eu também já tinha essa pauta, já trabalhava com o direito das mulheres, mas na parte jurídica, foi quando eu consegui desenvolver também de forma mais próxima, né, mais assim, com um olhar mais sensível, essa parte da violência contra a mulher. Quando você mergulha nesse universo, assim, mais profundamente, você vê o quanto que você pode desenvolver, o quanto que você pode ajudar, o quanto você pode contribuir e o quanto que você se depara também com as situações de violência. Então, eu ingressei na coordenação da Procuradoria da Mulher de Fortim, fizemos uma lá, fizemos a primeira marcha em defesa das mulheres, aproximamos a Procuradoria das escolas, não existia essa ponte, e a gente criou essa ponte da Procuradoria realmente ser um local de acolhimento para os alunos, para que eles conhecessem, para que a gente falasse com eles ali na base e tudo. Então, a gente fez esse trabalho de aproximar a Procuradoria das escolas e dentre muitas outras atividades que a gente fez uma campanha de arrecadação de absorventes quando a lei federal ainda não tinha sido sancionada. Então, fomos um dos primeiros municípios a fazer essa campanha de arrecadação. Mobilizamos toda a cidade, do setor público ao setor privado, a sociedade civil. Foi um momento também muito marcante da Procuradoria do Fortim. E a gente conseguiu desenvolver muitos projetos e ajudar muitas mulheres que sequer conheciam a Procuradoria de lá e sequer conheciam também os seus direitos. Porque a gente enfrenta muito isso, de se deparar com mulheres que não sabem que estão em situação de violência ou que sabem que estão, mas que não sabem o que fazer, o que procurar, onde buscar ajuda. E esse ano, com a alteração, né, da lei de Fortaleza, pelo presidente Léo Couto, pela mesa diretora, né, que nomeou a vereadora professora Adriana Almeida como procuradora. Quando ela foi formar a sua equipe, ela me convidou para coordenar a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara, que para mim é uma honra, porque assim, você sair do interior e vir para a capital, né, e conseguir desenvolver de uma forma muito maior, muito mais abrangente o que você fazia lá. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Porque apesar de a gente tratar de um tema tão difícil, que é a violência contra a mulher, que às vezes nos abate, nos desanima, né? Você vê políticas públicas acontecendo, você vê o seu trabalho chegando nessas mulheres, você vê o quanto você pode batalhar por elas, é muito satisfatório. Essa parte é muito satisfatória. Então, quando ela me convidou, para mim foi uma honra. E a gente vem aí ao longo desses meses desenvolvendo os trabalhos da Procuradoria.
eu digo que eu fui abençoada. Que além de trabalhar com a Adriana, que é uma parlamentar que eu admiro, porque você tem que ter essa admiração pelaquela pessoa que você está trabalhando junto. E a Adriana, ela tem esse poder de fazer você admirá-la, né? Pelas lutas que ela tem, pela verdade que ela tem, pela entrega dela. Não é aquela coisa de, eu vou fazer aqui porque eu tenho que fazer. Ela faz de verdade. Arregaça as mangas e vai fazer, e planeja, e dá as ideias, né? E motiva a equipe. Então, assim, é uma honra trabalhar com ela e com as mulheres que eu trabalho. Eu falo muito, eu falei que eu era abençoada porque eu tive a sorte de ter uma equipe de mulheres guerreiras, de mulheres que vestem a camisa e que sem elas a gente não conseguiria fazer o que a gente vem fazendo. Então, para mim também é muito satisfatório, assim, e muito feliz estar numa equipe tão, assim, de mulheres que você consegue admirar e que você consegue ver a entrega delas nessa causa tão importante. Li, nesse tempo, assim, na frente da Procuradoria Especial da Mulher, teve algum caso, assim, vou perguntar logo uma coisa que eu estou com curiosidade, mas algum caso que marcou, assim, vocês? Claro que a gente não vai citar nomes, né? Mas eu acredito que muitas mulheres procuram o serviço, né? Justamente porque, infelizmente, a gente vive num país que a violência contra a mulher, a gente acha que a violência contra a mulher é só a agressão, mas eu acho que a agressão é aquela pontinha do iceberg, porque antes vem muita coisa, né? Então, eu que você falasse, teve algum caso, assim, que até hoje lhe marcou e te chamou a atenção. Camila, todos os casos, eles nos marcam um pouco. Toda mulher que passa pela Procuradoria ou que a gente atende nas ações externas, elas nos deixam uma marca, porque a gente enfrenta a violência na sua forma crua. Então, é difícil você esquecer, eu lembro de cada mulher que eu conversei. Posso esquecer um detalhe ou outro, um nome, um sobrenome, mas se eu olhar para ela, se eu olhar para a ficha dela, eu vou saber o que aconteceu no dia que eu atendi. Porque elas nos marcam na sua violência. Mas, assim, eu não vou falar de um caso específico, mas eu vou falar de situações específicas. A Procuradoria, ela vem desenvolvendo muitas ações externas. Foi uma meta que a Adriana deu para a gente, né, que a professora Adriana deu para a gente. Ela queria que a Procuradoria saísse de dentro das paredes da Câmara e fosse para a rua encontrar aquelas mulheres que não conheciam, que não conseguiriam vir até aqui para buscar ajuda. E foi o que a gente fez desde que começou. E sempre que a gente está na rua, nos lugares mais inusitados que você imaginar, a gente encontra uma mulher em situação de violência. A gente encontra uma mulher fragilizada, que antes mesmo da gente perguntar o que ela está passando, o simples toque no ombro, um simples olhar, faz com que elas chorem, faz com que elas demonstrem ali mesmo aquela violência que elas estão passando. A gente recentemente fez o Tô de Férias, né? Com a Rádio Fortaleza FM, e um dos episódios, um dos dias do Tô de Férias foi no Sana. E eu falei, vamos para o Sana, vai ser muito bacana, né? A gente levar a Procuradoria para lá, para esse mundo jovem, tudo, mas eu sinceramente acho difícil a gente achar algum atendimento lá. E nós achamos, inclusive mais de um. Então, assim, não importa o lugar, não importa o tipo de evento que é, sempre vai ter uma mulher ali que precisa daquele olho no olho, daquele acolhimento, daquela certeza de que ela não está sozinha, de que existe um órgão ali que está disposto a ajudá-la, entendeu? A conversar. A gente vai rápido para o intervalo, por incrível que pareça. O tempo aqui, quando a gente começa a falar, passa muito rápido. Você que está em casa, faz um cafezinho, pega um copo d'água e não sai daí, porque já já a gente volta, viu? Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar.
A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. E o nosso Viva Mulher voltou. Eu não disse que era rápido? Nosso intervalo, menina, é rapidinho. E a gente vai voltar com um bate-papo super interessante com a Liliane Bastos. Lili, pra gente, né? Isso que é advogada e também coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Lili, infelizmente, a gente tem que falar de assuntos complicados, principalmente quando a gente está falando sobre a mulher, a Procuradoria da Mulher. Vivemos um episódio... Quando eu falo sobre isso, eu fico muito emocionada, porque eu acho que toda mulher se sentiu um pouco impactada, as lágrimas, com o que aconteceu com aquela moça no elevador, né? Que ela passou 34 segundos sendo agredida pelo namorado. Levou-se mais de 60 socos, né? 61 socos. E esse episódio aconteceu, assim, justamente, né, nesse período, se você não sabe aí de casa, o mês de agosto é o mês Lilás, né, que é o mês voltado a essa campanha. Desculpa a emoção, gente. A gente aqui não é máquina, a gente acaba se emocionando. E também o mês de agosto se comemora, né, os 19 anos da Lei Maria da Penha, que é essa lei que protege a gente, que protege as mulheres. Queria que você comentasse um pouco, né, sobre a importância da lei, a importância, assim, eu sei que é muito ruim vermos esses episódios, mas eu acho que esses episódios mostram que as mulheres não estão sozinhas, né? Que elas têm essa rede de proteção. Eu vi uma entrevista justamente da moça que foi agredida, ela falando que sobreviveu e quer contar a história dela justamente para dar voz para outras mulheres que muitas vezes não têm voz, né? Queria que você falasse um pouquinho, principalmente sobre a lei, sobre esse mês que a gente está vivendo. Camila, foi um caso chocante mesmo, assim, deixou o Brasil todo estarrecido, né, com a violência que ela sofreu. Mas nesse caso a gente consegue tirar um ponto positivo. Ela foi, o porteiro e os vizinhos se mobilizaram para que chamasse a polícia, porque infelizmente a gente viveu anos com a máxima de que em brigas de marido e mulher ninguém metia a colher. E muitas mulheres morreram e ainda morrem por conta disso. Felizmente, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada no ano de 2006, que tipificou os 5 tipos de violência doméstica, que é a violência física, psicológica, patrimonial, sexual, moral. Tipificou os 5 tipos de violência, criou os juizados especiais de violência contra a mulher, que deixou o requerimento de medidas protetivas mais rápido, mais célere, né? Criou as medidas protetivas para afastar o agressor do lar quando há o requerimento da medida, para afastar o agressor das famílias, porque muitas vezes alguns agressores utilizam os familiares para atingir aquela vítima, os filhos, os pais, para afastar do trabalho, para que aquela mulher consiga exercer sua profissão, muitas vezes com alguma paz, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela realmente é um marco na luta contra a violência contra a mulher. É uma lei super importante, é a terceira lei considerada pela ONU em proteção às mulheres, né? Devido à sua complexidade, devido a todos os direitos e garantias de segurança que ela prevê. Então, assim, esse caso estarrecedor, eu acredito que a Juliana ela vai superar essa violência, né? Apesar da brutalidade do que ela sofreu, mas quando ela passar por todas as cirurgias, ela vai superar. É realmente emocionante. Ela vai superar esse momento e vai deixar essa lição de que ela foi salva também porque pessoas interviram e a gente tem que intervir. Não se colocando em risco, claro, que muitas vezes a gente, né, numa determinada situação, a gente não pode intervir. Mas ligando para a polícia num caso de emergência, ligando 190, fazendo uma denúncia no 180, sabe? Pegar o telefone mesmo, perguntar se aquela mulher precisa de ajuda, falar para ela que ela não está sozinha, segurar na mão dela, eu vou com você numa delegacia, eu tenho um telefone aqui da Procuradoria da Mulher, eu tenho um telefone aqui da Delegacia da Mulher, eu vou com você.
não julgar, mas acolher, apoiar, sabe? Eu acho que isso é que nós, enquanto sociedade, porque isso não é um papel só meu, que estou coordenando a Procuradoria, ou da Adriana, que é procuradora, ou da Isabelle, que é a nossa psicóloga, é um papel da sociedade. É uma luta social. Todos nós temos que ter como meta a erradicação dessa chaga social, que é a violência contra a mulher. Você falando sobre a questão da sociedade, eu acho que a sociedade também, além de apoiar, né, de ajudar, não tem que julgar. Porque eu vi muita gente falando assim, mas se ela tivesse com um spray de pimenta, isso não teria acontecido. Se ela soubesse lutas marciais, isso não teria acontecido. Gente, o homem também tem que aprender a respeitar, porque assim, ela já estava querendo dar fim ao relacionamento, aí muitas coisas vieram à tona, porque ela está traindo, mas não é justificativa. Eu acho que isso também deve existir, né? A questão do homem entender que a mulher não é objeto e que uma mulher não é um domínio, um território dele como um terreno, né? Acho que a gente também tem que aprender isso. Acho que a gente tem que entender isso, na verdade. Não é culpa da vítima. Eu acho que o agressor e todos os homens da sociedade tem que aprender que não é batendo, não é agredindo que vai resolver uma situação que você vai ter aquela pessoa para você, né? Acredito muito nisso também, a questão da educação, principalmente dos homens, né? Sim, a gente vem enfrentando essa questão da sempre culpa da vítima, a culpabilização da vítima. Se acontece um estupro, porque ela estava com determinada roupa. Se acontece uma agressão, porque o que aconteceu antes, ela provocou, não importa o que aconteceu, nada justifica a violência. Então é importante, muito importante o papel dos homens nessa luta com a gente. A gente vem encontrando muitos homens engajados, muitos homens conscientes, mas ainda há muito a ser feito em relação à sociedade, porque a gente tem realmente essa impregnação do machismo. E Lili, fala pra gente, assim, as mulheres, acredito, esse nosso programa, né, o Viva Mulher, toca muitas mulheres, e você que está em casa passando por algum tipo de agressão, algum tipo de violência, não precisa ser aquela violência de realmente o seu esposo, o seu namorado, enfim, lhe bater, mas existem outros tipos de violência, como você citou, né, Lili? Onde essa mulher pode ir? Fala um pouquinho também do trabalho da Procuradoria, que é um trabalho belíssimo. Eu já fiz várias matérias da Procuradoria e é um espaço que você se sente acolhida, né, como mulher. Isso, a Procuradoria, ela está na Câmara Municipal de Fortaleza, né? A gente faz atendimento presencial e online pelo 3444-8452, que é o nosso telefone, e é o WhatsApp também. E presencialmente a gente faz orientação jurídica, faz comigo a orientação jurídica, acolhimento psicológico com a doutora Isabelle Brito, que é a nossa psicóloga, e faz também um atendimento especializado com a Giliane Domingos e a Zilma Viana. Essa é a nossa equipe, então quando essa mulher chega, a gente faz o atendimento dela, vê em que tipo de violência ela está enquadrada, né, e faz as orientações, o acolhimento e os encaminhamentos necessários para que ela faça denúncia, para que seja requerimento de medida protetiva ou encaminhamento para algum órgão competente, dependendo da situação em que ela se encontre de violência. A equipe é toda feminina, né? A equipe é toda de mulheres. E a nossa procuradora, né, também a vereadora professora Adriana Almeida, que também faz os atendimentos, né, que também faz os encaminhamentos, também tá lá participando ativamente, né, dos atendimentos às mulheres e é toda de mulher. Acho que isso é um diferencial. Eu tenho uma colega que ela sofreu uma agressão na época que ela era casada, e ela disse que chegou na delegacia da mulher e quem entendeu foi um homem. Ela disse que ficou super constrangida porque, assim, o homem não iria entender pelo que ela tinha passado. Eu acho que também essa questão de troca, né, da troca feminina é muito importante na Procuradoria, né? Sim, quando você atende aquela mulher, você consegue entender o que ela está passando, né, com mais sensibilidade. Não que os homens não tenham, muitos têm, mas é diferente o acolhimento, né, a recepção que você tem de uma mulher para outra mulher. Então, assim, eu acho que é muito importante e fico muito feliz que a gente tenha uma equipe só de mulheres. Mudando um pouquinho de assunto, queria que você falasse também um pouquinho das mulheres que inspiraram você, né? Então, ela é, sem dúvidas, a minha inspiração maior. Da força que ela tem, da vontade que ela tem, de tudo que ela me incentivou a construir, foi com ela. Então, assim, e ao longo da minha jornada jurídica, né, eu me deparei com muitas colegas que me inspiraram também. A própria Keitiane, a gente tem uma amizade de 20 anos.
E ao longo desses 20 anos a gente construiu muita coisa, né? E como parlamentar, assim, como pessoa política, como eu falei, eu tenho uma admiração muito grande pela Adriana, pelo trabalho que ela realiza, pela força que ela joga nas pautas dela, sabe? Assim, nas ideias, no planejamento. E uma outra parlamentar que me inspira muito em luta é a deputada Larissa Gaspar. A Larissa, ela é muito parecida com a Adriana nesse sentido, né, de se entregar verdadeiramente no que ela acredita, de brigar assim, pelo que ela acredita, né, e faz um trabalho assim, espetacular, não só como deputada, mas na frente, né, de combate à violência política de gênero, inclusive conseguindo a primeira condenação, né, pela lei, atuando na frente. Então isso demonstra o compromisso que ela tem, né, a entrega que ela tem na defesa dos direitos das mulheres. Então, assim, são realmente 4 mulheres que eu me inspiro muito, que me ensinaram muito, né, que seguraram minha mão em muitos momentos, né, e destacando, é claro, minha mãe, porque sem ela teria sido realmente tudo bem mais difícil. Esse espaço agora a gente vai deixar para você mandar um recado para as mulheres que estão acompanhando o programa, justamente disso, né? Você que está passando por alguma violência, você que está passando por alguma situação de não estamos sozinhas, né? Você tem uma rede de amparo, uma rede de apoio, e que você deixasse essa mensagem final para as nossas telespectadoras. Pronto, para todos os telespectadores do Viva Mulher, esse programa inspirador, eu quero dizer aqui para você, olho no olho, que você não está sozinha. Se você está numa situação de violência ou conhece alguém que está numa situação de violência, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Fortaleza está aqui, de portas abertas, para te oferecer uma rede de proteção, acolhimento, orientação, segurar na sua mão, porque você não está sozinha. Eu sei que muitas vezes sair do ciclo de violência é difícil por muitos motivos, mas nós estamos aqui para acompanhar e encaminhar tudo o que você precisa para se libertar dessas situações de violência. Lili, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui. Desculpa ter feito você chorar, mas eu também chorei. Mas esse programa é assim, né? A gente, com a inspiração de outras mulheres, a gente toca também o nosso coração, né? Não somos máquinas, somos seres humanos e a gente se emociona. Mas muito obrigada por ter vindo, ter aceitado. Eu que agradeço, Camila. Foi uma honra estar aqui, conversar com você, falar um pouco do trabalho da Procuradoria, da minha trajetória. Então, assim, foi inspirador. Então, obrigada. Enxuguei a lágrima em casa, gente. Mas é isso, o Viva Mulher de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou. E a gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá.